Você acha que ser bonzinho vai te levar longe? Então me diga, quantas vezes você foi legal e mesmo assim foi ignorado? Quantas vezes você ajudou e te usaram? Quantas vezes você cedeu e acabaram te pisando? Sabe por quê? Porque o cara bonzinho não é admirado. Ele é conveniente. É aquele que nunca diz não, que faz tudo pelos outros, que vive se adaptando. Mas por dentro, ele está se apagando. E ninguém respeita quem se apaga. O bonzinho confunde gentileza com submissão. E é por isso que ele vive em silêncio quando está incomodado, sorrindo quando queria gritar, concordando quando queria dizer, não, eu não aceito isso. Só que ele não diz, porque tem medo. Medo de parecer rude, medo de ser rejeitado, medo de ser quem ele realmente é. E aqui está o problema. Se você tem medo de ser você mesmo, então você já perdeu. Perdeu o respeito, perdeu a autoridade, perdeu a chance de viver com dignidade. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: a dignidade é invencível quando vem de dentro. Mas o bonzinho não vive pela própria dignidade. Ele vive tentando evitar que os outros se incomodem. Só que o preço disso é alto demais. Você começa aceitando pequenos abusos. Começa cedendo em discussões onde deveria se impor. Começa dizendo tudo bem quando tudo está errado e um dia acorda se perguntando por que ninguém te respeita. A resposta é simples. Porque você treinou o mundo a te ver como fraco. Toda vez que você escolhe o conforto do silêncio, você enterra a sua força. E os outros sentem isso. Eles sentem quando você não tem limites e vão testá-los, vão ultrapassá-los, vão explorar isso até não sobrar nada de você. E sabe o que é mais cruel? Mesmo fazendo tudo por todos, o bonzinho ainda acaba sozinho, porque ninguém ama uma sombra. Ninguém se inspira em alguém que vive pedindo permissão para existir. As pessoas são atraídas por quem tem presença, por quem impõe respeito sem gritar, por quem diz não com firmeza, por quem sabe o que quer e não aceita menos do que merece. Ser bom é nobre, mas ser bonzinho é perigoso. O bonzinho não é alguém gentil, é alguém com medo, e quem age por medo está sempre vulnerável. Você precisa entender, as pessoas não se afastam de você porque você é bom. Elas se afastam porque você não se valoriza, porque você está sempre dizendo sim para elas e não para si mesmo. Essa é a armadilha, e a maioria nem percebe que está dentro dela. Mas você acabou de perceber, e isso muda tudo, porque agora você pode começar a sair, mas só se tiver coragem de continuar ouvindo. Você já percebeu como o bonzinho vive pedindo desculpas, até por existir? Ele entra em um lugar pedindo licença, fala baixo para não incomodar, diz desculpa, mesmo quando não errou, e vive tentando deixar todo mundo confortável, menos ele mesmo. Mas aqui vai uma verdade dura. Quem vive pedindo desculpas o tempo todo está dizendo ao mundo que tem algo errado com ele. E o mundo acredita. A mente humana é programada para ler sinais. Sinais de confiança, de insegurança, de força ou de submissão. E o bonzinho, ele envia o pior sinal possível, o da autoanulação. Os estoicos ensinavam que você deve viver em harmonia com a natureza, mas não a natureza dos outros, a sua. Você nasceu com instinto, com força interior, com opinião. Você não é uma folha levada pelo vento. Você é o vento. Mas o bonzinho esqueceu disso. Ele molda sua identidade de acordo com a expectativa dos outros. Se estão tristes, ele sorri para levantar o ambiente. Se estão bravos, ele se encolhe para não ser mais um problema. Se pedem algo, ele entrega, mesmo que esteja esgotado. E aí entra o paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você se esforça para ser aceito, menos valor você transmite. Porque o que é entregue com facilidade nunca é respeitado.
Você quer ser visto como forte? Então pare de ser previsível, pare de sempre dizer sim, pare de se esconder atrás da bondade para fugir do conflito. A bondade verdadeira é aquela que vem com firmeza, é a que diz, sim, eu posso ajudar, mas até aqui. Sim, eu me importo, mas não à custa da minha paz. Sim, eu respeito você, mas eu me respeito primeiro. Essa é a base da verdadeira autoridade, coerência emocional, saber o que você sente, assumir o que você pensa e agir de acordo com isso, sem medo. Sabe por que as pessoas ouvem os fortes? Porque eles não falam para agradar. Eles falam porque acreditam. E quando você acredita no que diz, o mundo escuta diferente. O bonzinho, por outro lado, fala com hesitação. Ele mede cada palavra, calcula cada reação, tenta evitar todo desconforto, mas desconforto é parte da vida, e fugir dele só aumenta a dor. Epicteto disse, se você quer ser invencível, não entre em competições onde você não controla o resultado. O bonzinho vive competindo por aprovação e nunca vence, porque a única vitória real é a interna, ser fiel a si mesmo. Essa é a mudança. Não é virar grosseiro, é virar inteiro, sem disfarces, sem máscaras, sem necessidade de se diminuir para caber na vida dos outros, porque no final das contas, quem se encaixa demais perde a forma, e quem perde a forma, perde a si mesmo. Tem uma coisa que quase ninguém te contou sobre ser o bonzinho. Ele se torna manipulador. Parece estranho, né? Mas pensa comigo. O bonzinho não fala o que realmente sente. Ele faz favores esperando algo em troca, mesmo que em silêncio. Ele ajuda, mas espera reconhecimento. Ele é gentil, mas quer ser amado por isso. E quando não recebe o que esperava, ele se frustra, se magoa, se fecha, se vitimiza. Essa é a armadilha escondida. Por trás da doçura, muitas vezes existe carência. E a carência cobra caro, porque o bonzinho acha que ser útil o tempo todo vai garantir que gostem dele. Mas a verdade é que ninguém ama quem vive se sacrificando para ser aceito. As pessoas podem até usar, podem até elogiar, mas lá no fundo sabem, ele não se impõe, ele não diz o que pensa, ele está sempre tentando agradar. E o que começa como gentileza acaba sendo visto como fraqueza. O problema está na intenção oculta. O bonzinho não ajuda por liberdade. Ele ajuda por necessidade. E quando a sua ajuda vem da necessidade de ser amado, validado, reconhecido, ela perde o valor. O filósofo Sêneca já dizia, nada é mais desprezível do que o homem que se faz escravo da expectativa dos outros. E o bonzinho é exatamente isso, um escravo das expectativas alheias. Acredita que, se ele fizer tudo certo, nunca será rejeitado. Mas ser humano não é sobre perfeição, é sobre verdade. E ninguém é verdadeiro quando vive tentando merecer atenção o tempo todo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser real. Precisa dizer o que pensa, com respeito, mas com firmeza. Precisa deixar claro até onde você vai e onde os outros param. Porque quando você deixa de impor limites, você não está sendo legal. Você está se abandonando. E adivinha só? As pessoas percebem. O bonzinho acredita que está conquistando afeto, mas está perdendo valor, porque a verdadeira força está em quem sabe dizer não, quem sabe sustentar sua posição, quem ajuda porque quer e não porque precisa de aprovação. Ser gentil é nobre, mas ser dependente da aceitação dos outros é perigoso. Você precisa aprender a se bastar, a se respeitar, a se posicionar, mesmo que isso incomode, mesmo que alguns se afastem, mesmo que você perca pessoas pelo caminho, porque os que ficam são os que te respeitam de verdade. E o respeito sempre vale mais do que o aplauso. Existe um erro silencioso que o bonzinho comete todos os dias e que corrói sua alma
sem que ele perceba. Ele trai a si mesmo. Trai quando diz sim, querendo dizer não. Trai quando finge estar bem para não preocupar ninguém. Trai quando aceita menos do que merece, só para manter a paz. E trai quando engole tudo calado. A raiva, o cansaço, a indignação, para não parecer difícil. Mas cada vez que você faz isso, você se enfraquece. Porque a pior mentira não é a que você conta para os outros, é a que você conta para si mesmo. O bonzinho vive tentando ser aceito em ambientes onde ele precisa se encolher para caber. Mas o problema é que quanto mais ele se adapta, mais ele se perde. Isso é como uma planta que tenta crescer num vaso pequeno demais. Ela até sobrevive, mas nunca floresce. A filosofia estoica fala muito sobre autenticidade, sobre viver de acordo com a própria razão, a própria essência, a própria natureza. Mas como fazer isso? Se você vive agindo para satisfazer a expectativa alheia, Marco Aurélio escreveu: pare de se debater como uma marionete, seja seu próprio mestre. Essa frase carrega uma brutalidade silenciosa. Ela te olha nos olhos e pergunta: você está vivendo por você? Ou está apenas reagindo à vida, tentando evitar conflitos? O bonzinho é um excelente ator. Ele interpreta papéis todos os dias. Sorriso no rosto, dor escondida, gentileza nos lábios, frustração no peito. Mas viver assim é exaustivo. E essa exaustão não aparece de uma vez. Ela vai te adoecendo aos poucos, no corpo, na mente, na alma. E o pior, a maioria nem percebe. Acham que estão apenas sendo bons demais para este mundo. Mas na verdade, estão apenas desconectados de si mesmos. Sabe o que é louco? Quando você começa a se respeitar, a se posicionar, a falar com clareza, alguns vão dizer que você está mudado, que você está mais frio, mais direto, mais duro. Mas sabe o que realmente mudou? Você parou de trair a si mesmo, e isso assusta quem se acostumou com a sua versão domesticada. Aquela versão que nunca dizia basta, que aceitava tudo em nome da paz, que sorria mesmo ferido. Mas essa versão precisa morrer, porque ela está matando você por dentro. Chegou a hora de escolher a si mesmo, de acreditar que ele é forte emocionalmente. Mas, na verdade, o bonzinho é emocionalmente frágil. E é exatamente por isso que ele tenta agradar o tempo todo. Ele vive com medo, medo de rejeição, medo de desapontar, medo de ser visto como egoísta, medo de ser abandonado. O bonzinho é o mestre da diplomacia, mas um escravo da insegurança. Ele não busca a paz, ele evita o confronto. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Evitar conflito não é maturidade, é fuga, é medo disfarçado de educação. O bonzinho se orgulha de ser compreensivo, mas o que ele chama de compreensão, muitas vezes, é covardia emocional. Ele tolera tudo, engole tudo, aceita tudo, mas só porque não tem coragem de enfrentar a própria dor. Na filosofia estoica, Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você que te destrói, mas como você reage ao que acontece. E a reação constante do bonzinho é calar, aceitar, ceder. Essa não é uma reação de força. É uma reação de quem vive com medo de desagradar. O homem forte emocionalmente não precisa provar nada. Ele fala com firmeza, impõe limites e não tem medo de desagradar, porque sabe que respeito vale mais do que aceitação. Já o bonzinho vive em função da imagem que os outros têm dele. Ele não quer ser verdadeiro, ele quer ser gostado. Mas aqui vai uma verdade brutal. Quem vive tentando ser amado por todos, perde o respeito de si mesmo. Você precisa escolher ser respeitado ou ser aceito. A aceitação pode ser momentânea, superficial, baseada em aparências, mas o respeito é profundo, duradouro e começa em você. Quando você se respeita,
Você para de aceitar migalhas, para de dizer sim por medo, para de se silenciar para não incomodar. Você aprende a se ouvir, a se sustentar, a se defender. E esse é o verdadeiro poder emocional. O cara bonzinho vive em alerta, sempre tentando agradar todos ao redor, mas esquecendo da única pessoa que ele deveria proteger primeiro, ele mesmo. Enquanto isso, o homem estoico, centrado, inteiro, não precisa provar sua bondade. Ele é justo, é firme, é equilibrado, e por isso sua presença é respeitada. Porque gentileza sem limites é um convite para ser usado, e firmeza com clareza é a base de toda liberdade. Existe um detalhe quase invisível, mas devastador no comportamento do cara bonzinho. Ele não sabe dizer não. E isso, por mais simples que pareça, é o que o mantém preso numa vida que não escolheu. O não é uma das palavras mais poderosas que existem. É um escudo, uma fronteira, um lembrete de que você tem limites. Mas o bonzinho tem medo de usar essa palavra. Ele acha que vai parecer rude, egoísta, ingrato. Então, ele se sobrecarrega, faz favores que não quer fazer, vai a lugares que não quer ir, mantém amizades que já deveriam ter acabado. Tudo porque ele não quer decepcionar ninguém. Mas sabe quem ele decepciona no final? A si mesmo. Dizer não exige coragem. Porque ao dizer não para o outro, você diz sim para a sua verdade. E isso incomoda, principalmente quem sempre se beneficiou do seu silêncio. O bonzinho vive num ciclo de autoabandono. E cada sim forçado que ele dá é um tijolo a mais construindo uma prisão invisível em volta dele. A filosofia estoica nos ensina a agir de acordo com a razão, não com o impulso emocional. E muitas vezes, a decisão racional e justa é dizer não para manipulação, para chantagem emocional, para quem só aparece quando precisa, para quem suga, mas nunca oferece, para situações que te roubam tempo, energia e dignidade. Sêneca escreveu: a vida é curta demais para ser gasta agradando quem não merece. E você está gastando sua vida tentando ser o cara legal. Mas ser legal, quando isso exige sacrificar seus princípios, não é virtude, é fraqueza. Você precisa entender isso de uma vez. Seu não também é uma forma de amor. Amor próprio, autocuidado, respeito por si mesmo. E a verdade é que quem se ofende com seus limites não merece o seu acesso. O mundo não precisa de mais bonzinhos silenciosos e exaustos. Precisa de homens conscientes, justos, firmes, que saibam dizer sim com verdade e não com clareza. Porque o respeito que você exige começa na palavra que você tem medo de usar. Existe uma armadilha mental que prende o cara bonzinho por anos, e talvez por toda a vida. Ele confunde ser agradável com ser valioso. Na cabeça dele, se ele for gentil, educado, prestativo o tempo todo, as pessoas vão vê-lo como indispensável. Mas a verdade é cruel. Ser agradável demais te torna descartável. O mundo não valoriza quem está sempre disponível. Não respeita quem nunca impõe limites. Não admira quem nunca discorda. Sabe por quê? Porque o que é fácil demais perde o valor. É como uma moeda impressa em excesso, vira papel sem valor real. O bonzinho pensa: se eu for sempre legal, ninguém vai me deixar. Mas, na prática, isso só atrai pessoas interesseiras, manipuladoras, carentes, que querem alguém submisso e não alguém inteiro. E aqui está um paradoxo que poucos percebem. Quanto mais você tenta ser aceito por todos, menos você é respeitado por alguém. A filosofia estoica nunca incentivou a bajulação. Pelo contrário, Epicteto ensinava que o homem sábio não busca agradar, mas viver de acordo com a virtude. E virtude não é sobre ser simpático, é sobre ser íntegro. Ser valioso não tem nada a ver com quantos favores você faz. Tem a ver com a firmeza que você carrega, com a clareza das suas decisões.
com a sua capacidade de dizer o que pensa, com respeito, e sustentar isso, mesmo que incomode. As pessoas podem não gostar de você por isso, mas elas vão te respeitar. E esse respeito vale mais do que qualquer tapinha nas costas. O bonzinho vive tentando provar seu valor, mas o homem centrado, ele impõe seu valor com postura. Ele não mendiga atenção, não se humilha por aceitação, não tem medo de ser mal interpretado, porque ele sabe que quem importa, entende. Então entenda isso de uma vez. Você não precisa ser agradável o tempo todo. Precisa ser real. Real com os outros, real com você. Porque agradar a todos é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo. E no fim do dia, o que vai importar não é quantas pessoas te aplaudiram, mas se você teve coragem de viver alinhado com quem você realmente é. O erro mais perigoso do cara bonzinho não é ser bom, é achar que ser bom é o bastante. Ele acredita que basta ser gentil, educado e prestativo para que o mundo retribua com respeito, amor e reconhecimento. Mas a realidade não funciona assim. E sabe por quê? Porque o mundo não recompensa intenções, recompensa posicionamento. Você pode ter o melhor coração, mas se não se posiciona, será atropelado por quem tem voz, mesmo que tenha intenções muito menores que as suas. A verdade dura, mas libertadora é essa: bondade sem firmeza não inspira, provoca abuso. As pessoas testam seus limites o tempo todo, e se você não os deixa claros, elas vão ultrapassar, sem culpa e sem aviso. Isso acontece no trabalho, nos relacionamentos, na família, com amigos, com desconhecidos. Ser o cara bonzinho é como andar com um cartaz invisível dizendo: pode passar por cima, eu não vou reclamar. E sabe o que é pior? Com o tempo, o bonzinho acumula mágoas. Vai ficando ressentido, exausto, frustrado, e tudo isso explode em silêncio, ou em forma de autopunição. A filosofia estoica te avisa: não espere que o mundo reconheça sua nobreza. Faça o certo e seja forte o suficiente para não precisar de aplausos. Marco Aurélio escrevia em seu diário: seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. Ela permanece firme e as águas se acalmam. Ou seja, seja firme mesmo quando incomodar. Seja justo mesmo quando for difícil. Seja bom, mas não seja bobo. Bondade sem discernimento é auto-engano. E querer ser visto como o legal o tempo todo é um pedido disfarçado por validação. Você não precisa que todos gostem de você. Precisa de coragem para se posicionar e maturidade para aceitar que ser respeitado é muito mais poderoso do que ser querido. Porque no fim, o mundo segue uma regra silenciosa. Os que se impõem são ouvidos. Os que se anulam são esquecidos. Existe um motivo oculto pelo qual o cara bonzinho não consegue mudar. E não tem nada a ver com falta de força de vontade. Tem a ver com medo. Medo de rejeição, medo de ser julgado, medo de ser abandonado. O bonzinho age como age não porque é virtuoso, mas porque teme as consequências de ser autêntico. No fundo, ele acredita que, se mostrar quem realmente é, as pessoas vão se afastar. Então ele vive adaptando o tom, os gostos, as opiniões para caber na expectativa alheia. Mas o preço disso é altíssimo. Ele se torna uma sombra de si mesmo, e sombra nenhuma é respeitada. O estoicismo ensina que o medo não pode ser guia. O medo é um conselheiro ansioso que sempre te leva para longe da sua essência. Sêneca dizia: aquele que teme ser odiado nunca será livre. E é exatamente isso. O bonzinho vive prisioneiro da aceitação dos outros, mas não percebe e que, ao buscar aprovação constante, ele se torna escravo dos humores alheios. Hoje é elogiado, ele se sente bem. Hoje é criticado, ele se desmonta. Isso não é vida, é sobrevivência emocional. É um modo de viver sempre na defensiva, como se o amor dos outros fosse uma permissão para existir. Mas existe uma saída,
e começa com um princípio simples e estoico. Você é responsável por suas escolhas, não pelas reações das pessoas. Quando você diz não e alguém se irrita, não é você que causou o conflito, é o outro que não sabe lidar com limites. Quando você expressa sua opinião e alguém se ofende, não é você que está sendo agressivo, é o outro que está preso à própria fragilidade. O homem livre, o homem forte, o homem que deixa de ser bonzinho e passa a ser verdadeiro, ele compreende que ser rejeitado faz parte do processo. Nem todos vão te aceitar, mas aqueles que permanecerem vão ficar pelo que você é, não pelo que você finge ser. Porque quando você para de mendigar aceitação, as pessoas começam a te enxergar com novos olhos. Não como um coadjuvante da própria vida, mas como alguém que tem presença, força e direção. Agora você deve estar se perguntando, se ser o cara bonzinho não traz respeito, como então eu posso conquistar respeito sem perder a minha essência? A resposta é simples, mas poderosa. Você precisa se tornar o líder da sua própria vida. O bonzinho nunca lidera, porque ele está sempre atrás, tentando agradar, tentando ser aceito, tentando não fazer ondas. Mas o líder, ele se posiciona, ele tem uma direção clara e não tem medo de seguir por ela, mesmo que incomode. A filosofia estoica fala sobre a força interna, aquela que vem de dentro, que não depende do que os outros pensam, nem do que eles esperam de você. E esse é o ponto crucial. Quando você se torna o líder da sua própria vida, não precisa mais da aprovação dos outros. A liderança não é sobre ser autoritário, não é sobre controlar os outros, é sobre assumir o controle de si mesmo. Quando você decide ser líder, você decide o que é melhor para você, não baseado em agradar aos outros, mas em manter a sua integridade e os seus valores. Isso significa que, quando necessário, você vai dizer não, mesmo que o outro não goste, e vai defender suas escolhas, mesmo que a maioria não as entenda. O líder não vive para impressionar os outros, ele vive para servir ao seu propósito. E as pessoas começam a respeitar esse propósito, porque elas sabem que é real, firme e não está à venda. Isso é o que os estoicos faziam. Marco Aurélio não era o cara bonzinho que agradava a todos. Ele era um imperador que seguia sua filosofia com coragem, não temendo a rejeição. Ele liderava pelo exemplo. E esse é o ponto final. Quando você toma as rédeas da sua vida e se torna o líder da sua própria história, você atrai o respeito que vem da sua autenticidade. A verdade é que, se você não liderar a sua vida, outra pessoa vai liderar por você. E muitas vezes isso significa abrir mão da sua essência. Você já percebeu que, na maioria das vezes, as pessoas que mais tentam agradar são as que mais se perdem? E mais importante ainda, elas não percebem o quanto o mundo pode ser implacável com isso. Por mais que você queira agradar, não existe cenário em que você vai agradar todo mundo o tempo todo. E sabe qual é o erro fatal nisso? Você está ignorando o princípio básico da natureza humana. Todos têm suas próprias expectativas e limitações. A natureza não faz concessões. Ela não ajusta suas leis para agradar os outros. Ela é impiedosa, justa e equilibrada. Você não vê a árvore tentando agradar as pessoas ao redor dela. Ela cresce de acordo com o que é. E é essa autenticidade que a torna forte. Então, se você vive apenas para agradar, está agindo contra a sua própria natureza. Você está tentando moldar sua vida para corresponder ao que os outros querem, quando, na verdade, a verdadeira força está em crescer e viver de acordo com a sua essência. O problema é que a sociedade te ensina o contrário. Você aprende a ser legal, a se encaixar, a ser bom o tempo todo, mas você nunca aprende que ser verdadeiro e firme é o que realmente atrai respeito. A filosofia estoica fala sobre a harmonia com a natureza, ser em harmonia com quem você é, com os seus valores e princípios,
mesmo que isso signifique desagradar alguns. Epicteto ensinava que você não pode controlar o que os outros pensam ou fazem, mas pode controlar sua própria reação. Você pode escolher ser fiel a si mesmo, mesmo que isso te afaste de alguns. E sabe o que acontece quando você é fiel a si mesmo, mesmo que isso faça algumas pessoas se afastarem? Você se torna mais forte. Você começa a atrair as pessoas certas, as que te respeitam pelo que você é, não pelo que você tenta ser para agradar. O erro fatal do cara bonzinho é acreditar que agradar a todos é a chave para a felicidade. Mas a verdadeira chave para a felicidade e para o respeito está em se alinhar com seus próprios princípios. Então, se você se sente perdido em busca da aprovação dos outros, lembre-se, a natureza te ensina que para crescer, você precisa parar de tentar agradar a todos e começar a agradar a si mesmo. Um conceito vital que o bonzinho não entende: a diferença entre bondade genuína e manipulação emocional. Muitos pensam que ao fazer o bem, sempre estarão fazendo o certo. Mas existe um erro subtil aqui, e é um erro que muitas vezes passa despercebido. Quando você faz o bem com a expectativa de que as pessoas vão devolver esse favor de alguma forma, você não está sendo bom. Você está apenas manipulando as emoções alheias. E a verdadeira bondade, aquela que vem do coração, não espera nada em troca. Porém, a maioria dos bons está em busca da recompensa emocional. Validação, reconhecimento ou, na pior das hipóteses, evitar a dor do conflito e da rejeição. O problema dessa mentalidade é que mais cedo ou mais tarde você acaba criando um ciclo vicioso onde suas ações deixam de ser genuínas e começam a ser estratégias. Você já viu aquele tipo de pessoa que, ao ajudar, demonstra que está esperando algo em troca, mesmo que seja uma simples gratidão? Isso é manipulação emocional. E embora a princípio pareça inofensivo, acaba minando a autenticidade das relações. A verdadeira filosofia estoica, como ensinado por Epicteto, é sobre agir corretamente, sem esperar o retorno. Agir com virtude por virtude, não por benefícios ou reconhecimento. Agora, imagine como isso muda a dinâmica de como você se relaciona com o mundo. Quando você não depende da aprovação alheia para se sentir bem, as suas ações se tornam puras, livres de expectativas. E é assim que você conquista a verdadeira grandeza. Você não faz o bem porque espera algo em troca. Você faz o bem porque isso é parte de quem você é. E isso muda tudo. Quando você para de manipular e começa a agir com autenticidade, as pessoas começam a te respeitar, porque elas sabem que você não está ali para agradar, está ali porque é parte da sua natureza. E isso é poder real. Seja como a rocha, firme e inabalável, não como a folha que se dobra ao vento das expectativas dos outros. Esteja pronto para ajudar, mas nunca espere mais do que o simples fato de ser verdadeiro. Esse é o segredo que os grandes mestres, como os estoicos, entenderam. Bondade genuína não exige recompensa, porque ela se sustenta por si mesma. Agora, há um paradoxo interessante que poucos conseguem perceber. O cara bonzinho, em sua busca incessante pela aceitação, acaba se tornando uma pessoa sem poder. É isso mesmo. Quanto mais você tenta agradar os outros, mais você se submete ao controle deles e, no final das contas, perde sua autonomia. Você sabia que quando você vive apenas para agradar, você está essencialmente dando o seu poder para os outros? Você permite que o que eles pensam ou sentem determine suas ações, seus pensamentos e até suas emoções. E é exatamente aqui que o estoicismo entra como um guia vital. Os estoicos sabiam que para ser verdadeiramente livre, você precisa parar de se preocupar com o que os outros pensam de você. Eles ensinam que a verdadeira liberdade vem de dentro, da habilidade de agir de acordo com os seus próprios princípios e virtudes.
não por pressão externa. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: a felicidade depende de você. O que os outros pensam não pode te afetar. Quando você está preso à necessidade de agradar, você está basicamente trocando a sua liberdade por um pouco de aceitação social. E no final das contas, esse preço é muito alto. O paradoxo aqui é que, ao tentar se encaixar, você acaba se tornando invisível. Ninguém respeita quem não se coloca de forma autêntica. Eles podem até gostar de você momentaneamente, mas no fundo, eles não te veem como alguém com autoridade sobre sua própria vida. Agora imagine se, ao invés de buscar a aprovação dos outros, você começasse a estabelecer suas próprias regras. Imagine se você fosse tão imune à necessidade de agradar, que suas escolhas passassem a ser baseadas naquilo que é melhor para você, não para o grupo. Quando você começa a viver assim, não apenas se torna mais respeitado, mas você se torna alguém com poder genuíno. Porque o poder não está em ser aprovado, está em ser imune à necessidade de aprovação. E ao fazer isso, você começa a viver uma vida em que as suas decisões são suas, sem medo de julgamento ou rejeição. Essa mudança, embora simples, é revolucionária. E ela é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Uma mentalidade que os bons nunca desenvolvem, a habilidade de dizer não. Ser o cara bonzinho significa dizer sim o tempo todo, mesmo quando isso vai contra seus próprios interesses ou valores. E esse é um erro fatal, pois você não pode agradar a todos sem se perder no processo. A capacidade de dizer não é uma habilidade essencial para viver uma vida alinhada com seus princípios, porque quando você diz sim para todos, você está na verdade dizendo não para si mesmo. Você está dizendo não para os seus próprios valores, para o que é importante para você. Isso é algo que os estoicos sabiam muito bem. Eles entendiam que a disciplina, a autodeterminação e a sabedoria vêm de saber quando se impor e dizer não sem culpa. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: a maior liberdade é poder dizer não ao que não é bom para você. E é justamente isso que os bonzinhos não entendem. Eles dizem sim para tudo, para agradar, para não desagradar, para não criar conflitos. Mas ao fazer isso, eles se tornam escravos da opinião dos outros. Eles perdem o controle sobre a sua própria vida. E aqui está o grande erro. Quando você não sabe dizer não, você perde o seu poder pessoal. Imagine o cenário. Você tem um limite, algo que não está disposto a tolerar. O bonzinho, temendo desagradar, se submete a isso, enquanto aquele que entende o valor de um não firme preserva a sua energia, seus recursos e, mais importante, sua integridade. Não se engane, dizer não não é ser rude ou egoísta. Dizer não é afirmar a sua autonomia, é garantir que suas escolhas estejam alinhadas com seus valores e objetivos. E o mais interessante é que, ao começar a dizer não, você começa a ser mais respeitado, porque as pessoas percebem que você tem princípios e limites. Eles sabem que para ganhar o seu sim, precisam ser dignos disso. Essa habilidade de dizer não é libertadora. Ela vai abrir portas para uma vida mais verdadeira, mais autêntica e mais respeitada. E mais importante ainda, você não estará mais à mercê dos outros, não mais preso à necessidade de agradar. Quando você começa a dizer não, você começa a viver de acordo com quem realmente é, sem medo de perder o que nunca deveria ser seu. E finalmente, chegamos à verdade que os bonzinhos têm medo de enfrentar. A bondade pode ser uma armadilha. Agora, você pode estar pensando: como assim a bondade pode ser uma armadilha? A resposta está na maneira como você define bondade. A bondade verdadeira, que vem de dentro, não é sobre agradar aos outros,
Não é sobre se sacrificar ou colocar as necessidades alheias acima das suas. Essa ideia de bondade distorcida é o que nos prende na armadilha de agradar a todos, o que nos faz perder nossa autenticidade e nosso poder. E essa é a chave que os estoicos ensinaram. Seja bondoso, sim, mas seja bondoso consigo mesmo primeiro. Só quando você tem a clareza de sua própria vida e limites é que pode, de fato, ajudar os outros sem se perder no processo. Ser o bonzinho que vive para agradar vai aos poucos te afastando de quem você realmente é, e com isso você perde a capacidade de tomar decisões que são verdadeiramente suas. Você se torna refém das expectativas externas e do desejo de ser aceito. Mas quando você quebra esse ciclo, quando começa a viver a sua própria vida em seus próprios termos, você vai se tornar mais forte, mais autêntico e mais respeitado. Você vai perceber que a verdadeira liberdade vem de ser fiel a si mesmo, não de tentar ser a pessoa que todos querem que você seja. Então, da próxima vez que você se pegar pensando em agradar os outros, lembre-se de que a verdadeira bondade começa com a coragem de ser você mesmo, sem medo de ser julgado, sem medo de desapontar. Se você se reconheceu em tudo isso, comente. Agora não sou bonzinho. Vamos trocar ideias e fortalecer nossa jornada juntos. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e siga para mais dicas sobre como viver de forma mais autêntica e poderosa.